Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Show e não estou sozinho, eu estou acompanhado da minha amada, digníssima e bela esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casamento Milionário Cast. Amor, é um prazer estar aqui com você, sentada nessa mesa, falando de dinheiro, relacionamento. E aí, qual é o tema da nossa conversa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, que é e quando o amor acaba? Caramba! Muitos casais chegam nesse ponto do relacionamento e se perguntam, e agora o que eu vou fazer? O nosso amor acabou. A gente não dá mais certo, o nosso relacionamento não dá mais certo. Como que a gente vai resgatar isso? Como que a gente vai resgatar o nosso relacionamento quando não existe mais amor? E aí? Você vive essa situação? Você está vivendo isso? Fique até o final do podcast. Mesmo que você não esteja vivendo isso, é importante que você assista até o final, porque nós entregaremos aqui princípios muito importantes, muito profundos. E vamos lá, vamos começar, amor. Começa aí. Bom, assim, esse assunto é muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque a gente tem uma cultura de que as coisas elas são fugais, né? Elas passam rápido, elas se desfazem, os relacionamentos eles se desfazem muito rápido também. E isso fruto, talvez, de uma falta de conhecimento do que realmente é o casamento, do que realmente é o relacionamento e tal. Então você tem vários relacionamentos aí que acabam, inclusive casais que são referência para muita gente. Hoje, quando a gente tem um mundo midiático, né? Então a gente acaba conhecendo vários casais e de uma hora para outra acabam terminando. Quem nunca acompanhou esses términos de romance, né? Tem um das famoso novelas da e tal. televisão, um casal que apresentava um programa todas as noites, por anos e anos, e de repente anunciou o fim do casamento. Você fica chocado, né? Você não acredita. Exatamente. Então a gente vive hoje um mundo onde os relacionamentos eles acabam se desfazendo muito rápido. E quando a gente está falando da construção de uma vida, da construção de um relacionamento, a gente acredita que todo término de um relacionamento, todo um divórcio, né, o fim de um casamento, ele é uma falência. É uma falência emocional, é uma falência espiritual e é uma falência financeira, né? Acaba você tendo uma destruição, às vezes, de tudo que foi construído, de uma história que foi criada, uma história que foi vivida juntos, e isso tudo termina nesse momento. E quando a gente encontra e conversa e acompanha casais nesse processo de separação, realmente um processo muito doloroso, né? Então, falar sobre isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos casais, quando vão terminar ou quando vão tomar essa decisão de finalizar o relacionamento, eles pensam da seguinte maneira: o amor acabou. Eu não sinto mais o que eu sentia antes, o coração não aquece mais, não é isso? É um tema recorrente. E isso faz com que o casamento acabe por conta disso. E a gente vai falar justamente sobre esse assunto, sobre nessa fase. O que quer dizer isso, o amor acabou? Por que as pessoas acabam vivendo isso no casamento? Como lidar com isso? Por que isso acontece, afinal de contas? Né? É isso. Esse tópico que a gente vai iniciar agora, primeiro eu queria muito referenciar, amor, um cara que a gente pode dizer que é um mentor nosso, porque nós acompanhamos o conteúdo dele, nós investimos num curso de formação de casais dele, é um psiquiatra, terapeuta, renomado, especialista em terapia de casais, Dr. Jorge Rodrigues. Você pode ir lá acompanhar o trabalho dele também. É um cara excepcional que tem trabalhado duramente na reconstrução de vários casamentos. Ele tem ajudado milhões de pessoas, de casais a reconstruírem as suas famílias, reconstruírem os seus casamentos. E nós, em algum momento da nossa caminhada, por trabalhar com casais, nós acabamos encontrando esse conteúdo do Dr. Jorge e começamos a acompanhar, fizemos o curso dele de formação para casais, riquíssimo. E essa parte sobre amor que a gente vai trazer aqui, toda a referência do que a gente vai falar aqui é totalmente do Dr. Jorge Rodrigues. Tudo que a gente vai passar para vocês aqui agora, nós aprendemos com ele.
sobre todos esses conceitos de amor. Nós referenciamos o Dr. Jorge, porque foi lá que a gente aprendeu, sentado na cadeira da nossa casa, assistindo às aulas do Dr. Jorge. Cada final de aula era muito enriquecedor. E a gente quer poder compartilhar com vocês agora um pedacinho. Não dá para compartilhar tudo, porque é um conteúdo extremamente profundo, mas a gente quer compartilhar um pouco do que a gente aprendeu nessa jornada sobre amor, né? As pessoas, como o William disse, por que o casamento chega no final? Por que as pessoas simplesmente desistem no meio do caminho? Muitas pessoas casam sem saber ao menos o que é amar, o que é o casamento de fato. O que é se casar? O que é se unir em matrimônio com uma pessoa? As pessoas, elas têm esses conceitos muito rasos na cabeça delas, né? As pessoas, elas realmente não aprofundam. E eu me enquadro, porque no início do nosso casamento, a gente não é preparado. Eu, realmente, no início, é um processo que a gente vem vivendo durante o nosso casamento, de se aprofundar nesses assuntos, mas eu acredito que a maioria das pessoas casam sem essa preparação, sem entender profundamente o que eu tô fazendo aqui, essa aliança de compromisso, de matrimônio, né? E se a pessoa não aprofunda ao longo do casamento nesses assuntos, nesses conceitos, qualquer vento vai passar ali e vai derrubar aquela casa, né? Então a gente vai começar falando sobre as naturezas do homem. Não tem como a gente falar de amor sem antes falar nas naturezas do homem, do que nós somos construídos, do que nós somos constituídos. Nós somos construídos, independente do que você creia. O ser humano é construído de corpo, alma e espírito. Nós somos um ser trino. Nós somos um ser que nós possuímos corpo, alma e espírito. E como o amor se relaciona nessas nossas naturezas, de corpo, alma e espírito. Sabendo que nós somos um ser constituído por essas três naturezas, nós precisamos devidamente alimentar essas três naturezas. Você já conheceu uma pessoa que é extremamente rasa? Não é uma pessoa espiritual, não é uma pessoa que se envolve muito no nível de alma, é uma pessoa que está sempre no nível da carne, uma pessoa que ela está sempre rasa. Você já conheceu alguém assim? É a pessoa que ela não tem a consciência dessas três naturezas, de corpo, alma e espírito. Bom, sabendo disso, sabendo dessas três naturezas que são constituídas o ser humano, nós podemos relacionar as formas de amor que se encaixam em cada uma dessas naturezas. E aí a gente começa falando do amor com A minúsculo, que se encaixa dentro da primeira natureza do homem, que é a natureza de corpo. Fala um pouquinho desse amor, que se encaixa, amor, nessa natureza de corpo do ser humano. É o desejo físico, é o contato físico, né? É o amor que está totalmente relacionado com a física do ser humano, com o corpo, né? Então é muito importante a gente ter a consciência e dar nomes a cada coisa. Isso faz a gente compreender melhor. Então, às vezes, em muitos casais, esse desejo se esvai. A pessoa, ela para de desejar o amado, para de desejar a amada, não tem mais uma relação, uma intimidade, uma conexão profunda no nível físico, ok? Isso acontece e a gente vai esmiuçar aí por que isso acontece, né? Como é que se dá esse desejo, como é que ele nasce, como é que esse amor no nível físico nasce. É interessante porque a gente precisa entender que o desejo, ele não é algo consciente. O desejo é um sentimento, é uma emoção, é algo que acontece que ele não está no nível da razão. Você não pensa, eu vou desejar essa pessoa. Não é algo assim. É algo que simplesmente acontece. Um exemplo de algo parecido com isso é o medo. Já viu quando você chega em casa e que por alguma razão, por algum motivo, as coisas estão escuras, ouviu um barulho estranho e aí desperta um sentimento, uma emoção de medo, de opa, o que está acontecendo? Tem algo errado. Você não escolheu ter o medo é uma reação. Da mesma forma, o desejo ele é uma reação, é algo que brota no nível mais físico, natural do ser humano. E como que essa emoção, esse sentimento, ele é gerado? Esse amor, desejo, né? Ele é gerado através de símbolos, é o nosso imaginário. O que quer dizer o nosso imaginário? É o conjunto de imagens, o conjunto de experiências, de símbolos que a gente carrega, que de alguma forma despertam o nosso desejo. O exemplo disso é, por exemplo,
Um homem que gosta de mulher loira, o homem que gosta de mulher ruiva, o outro que gosta de mulher morena, a mulher que gosta de homem alto, a mulher que gosta de homem baixo. Por quê? Porque cada característica dessa, cada símbolo desse, o alto, o forte, o magro, enfim, vai trazer um símbolo e vai despertar um desejo na mente dessa pessoa. É algo que é simbólico, do mesmo modo como os símbolos nos geram sentimentos, emoções. Então, existem símbolos que são visuais no homem e símbolos que são visuais na mulher, que atraem. Mas também existem outros símbolos, existem símbolos sonoros, sabe? Não necessariamente um símbolo é algo visual. Você pode ter um símbolo de uma palavra, de um tom de voz, do modo de falar, do modo de se vestir, do modo de andar, enfim, tudo isso vai carregar um conjunto de símbolos. Não é isso? E o que acontece que é interessante nessa questão dos símbolos é que a gente acaba, quando a gente fala de desejo, geralmente no relacionamento, esses símbolos eles já existem, porque senão essas pessoas elas não se atrairiam. O símbolo já existe, ele já despertou na fase em que eles se conheceram. Naturalmente, uma pessoa atrai a outra, você não conhece. Você não olha uma pessoa e fala assim, nossa, eu amo essa pessoa, ou fui atraído por ela, e não tem sentimento no nível físico, né? Então já existe isso. Agora, o que é interessante é justamente isso. O que aconteceu, amor? O que aconteceu que no relacionamento, por algum motivo, esse desejo se acabou? Se ele já existiu. Bom, Dr. Jorge, ele fala sobre a deturpação desse símbolo no imaginário. Então, a deturpação do imaginário no casamento faz com que esse desejo acabe. Você já ouviu um casal que chega e fala assim, não tenho mais desejo pelo meu marido, não tenho mais desejo pela minha esposa, nossa vida de relação sexual acabou, não existe mais, nós estamos há anos sem ter algum tipo de contato físico, algum tipo de contato sexual. O que aconteceu ali? Os símbolos que construíam, que mantinham aquele relacionamento saudável e de pé, foram deturpados de alguma forma. E existem várias maneiras de deturpar esse símbolo no nosso imaginário. Quando ou aquela pessoa que você casou, que era constituída de todos aqueles símbolos, mudou totalmente. Você olha para o lado e seu marido é uma pessoa totalmente diferente daquela que você casou. E isso pode dar uma bagunçada no seu símbolo. Ou a sua esposa, ela é totalmente diferente daquilo que você casou. Houve uma mudança muito grande naquele símbolo que você carregava da pessoa amada. E aquele símbolo foi deturpado. Ou não. Ou os símbolos mais relacionados à vida sexual, por exemplo, quando a pornografia entra no casamento, no relacionamento. Como esses símbolos eles se deturpam quando a pornografia entra, quando um dos dois é viciado em pornografia. Isso deturpa o símbolo, porque quando você olha para aquele filme pornográfico e você olha para o seu relacionamento, são coisas totalmente diferentes. São coisas que não batem ali, e aí seu símbolo ele vai sendo deturpado ao longo do tempo. Ele dá um exemplo bem legal, que ele fala o seguinte, que tinha um casal que ele atendia, que eles se chamavam de pai e mãe, depois que tiveram filhos, né? O marido chamava a esposa de mãe e a esposa chamava o marido de pai. E esse constante hábito de chamar o outro de pai, mãe, foi deturpando no imaginário desse casal o símbolo de marido e mulher. Então, os dois, simbolicamente, no imaginário, já não viam mais o outro como marido e mulher, mas sim como pai e mãe. E aí ele fala que numa sessão de terapia, ele falou, olha, então deixa de chamar o outro de pai e mãe, passa a chamar o seu marido de amor, minha paixão, meu bem, meu gato, que esse símbolo ele vai ser restaurado, reestabelecido no seu imaginário, né? Então, nesse nível de amor que se enquadra, que se encaixa nessa nossa natureza humana de corpo, é justamente esse amor-desejo. E como isso deve ser cuidado no casamento, né, amor? Como esse amor, com A minúsculo, desejo, precisa ser cultivado, cuidado e protegido dentro do nosso casamento, né? Exatamente. E você vê como nesse aspecto foi um símbolo de sonoro, um símbolo de palavra. Eles com filhos começaram a falar, né? Fala com a mãe, fala com o pai. Criança, né? Olha, o papai, a mamãe. E aí começaram a chamar um outro de pai e mãe. E isso gerou uma deturpação no nível imaginário, no nível do símbolo, no nível do inconsciente deles.
E isso afetou diretamente o desejo físico. E aí vocês percebam que desejo é uma forma de expressar o amor. O desejo, essa forma mais rasa do ser humano, mais corpórea do ser humano, né? De natureza de corpo. E aí, quando o casal chega e fala, o amor acabou. Não foi o amor em si que acabou, foi o desejo. Desejo. Um nível do amor. O desejo. Então, tem como resgatar um casamento onde não existe mais desejo? Tem. Com certeza. Como que se faz isso? Trabalhando nos símbolos. Trabalhando no imaginário. Trabalhando no imaginário e também na pessoa, porque a pessoa ela precisa carregar os símbolos que despertam o desejo da outra pessoa. Então, por exemplo, se houve uma mudança muito grande, essa pessoa ela precisa trabalhar, ela precisa construir esses símbolos que vão despertar o desejo. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a gente pensa num homem, a gente vai pensar um homem com cabelo curto, né? Vai pensar um homem, o modo de vestir. Existe um conjunto de elementos que vão trazer a ideia de homem. E até nos objetos, né? No modo da fala. Geralmente o homem vai ter uma voz mais grave, sabe? Isso quer dizer que todo homem tem... Não é isso. Mas o problema é quando você começa a deturpar os símbolos que atraem justamente a pessoa amada. Você tem que saber quais são esses símbolos. Na mulher, existem características da mulher que são femininas e que vão gerar o desejo, que vão despertar justamente esse olhar do amado. Isso aí é muito importante no casamento, você preservar e cultivar esses símbolos e proteger o seu imaginário. Porque a gente vive uma fase na nossa humanidade muito triste. Existe toda uma força externa para desconstruir essa simbologia do que é homem e do que é mulher. Isso é fato. Existe essa força externa de desconstrói o que é mulher, desconstrói o que é homem. Eu tava vendo um vídeo esses dias da mulher falando, nossa, eu tô muito feliz com essa geração de homens agora, porque fulano usa esmalte, fulano usa maquiagem, o garoto usa saia. E eu acho que isso é uma libertação, eu acho que isso é muito... É muito bom e eu tô muito feliz porque os meus filhos vão poder crescer com essa geração que não se limita, essa geração que se expressa. Ela tá falando de um homem. Qual é o preço que a gente vai pagar disso lá na frente? Porque existe um preço a ser pago. Quando você pega um homem e desconstrói ele inteiro. Agora você pode ser o que você quiser. Uma planta, você pode usar esmalte, você pode usar batom. Seu cabelo pode ser grandão e você pode usar saia. E quando você pega uma mulher e desconstrói toda essa mulher. Você pode ser o que você quiser. Você pode, enfim... não ser adepta à depilação, você pode usar o seu cabelo cortado do tamanho raspado, você pode não usar brinco, você pode não se maquiar, você pode e desconstrói toda essa mulher, sabe? O que você está fazendo? Você está destruindo os símbolos na cabeça da pessoa. Daqui a pouco você está andando numa sociedade que você não sabe quem é homem, quem é mulher. Já aconteceu. De você chegar num lugar e falar, caramba, como que eu vou tratar esse ser humano? Aí vem o gênero neutro, né? Você vê que tudo tá caminhando pra isso. Como que eu vou chamar esse ser humano? Ele é um homem? Ele é uma mulher? Eu realmente fiquei com dúvida, eu não sei. Então é um assunto muito delicado, gente. E que existe um preço a ser pago por isso. Que as pessoas, simplesmente, elas não enxergam. Mas, como você falou, a importância da gente proteger esse símbolo. Exatamente, você proteger a sua mente, proteger o imaginário para que você não corrompa os símbolos, principalmente se você é casado, se você já constitui um matrimônio, já estão aí no relacionamento. É muito importante que você proteja esse imaginário. Por quê? Porque à medida que você corrompe esse imaginário, acaba que a pessoa amada ela acaba não sendo mais o objeto no nível simbólico da coisa, ela acaba não carregando mais os símbolos que vão despertar o desejo. Por quê? Porque, de alguma forma, o seu imaginário foi corrompido. Então, é importante ter esse cuidado das duas áreas, né? Das duas áreas. No casamento. Então, se você, de alguma forma, está vivendo um processo como esse, o que precisa ser feito? Trabalhar nos símbolos e no imaginário para que você reconstrua o desejo, reconstrua essa capacidade da pessoa, do seu amado, enfim, despertar o desejo. E é importante não confundir isso com os outros tipos de amor, que é o que a gente vai falar agora.
Exatamente. E a gente entra no segundo nível. Se o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito, agora nós temos o amor que se conecta em alma. Esse amor que está no nível da alma, que é o amor de afeto. É o amor afetuoso. E aí, você já conheceu um casal que é frio, que não se toca, que mantém essa distância, que tem dificuldade em servir o outro, que tem dificuldade em ser afetuoso, em ter empatia, em ter compaixão com o outro? Existem muitos casais que vivem um relacionamento assim. Zero afeto, zero empatia, zero compaixão. O que aconteceu ali? O amor, com A minúsculo, nesse nível de afeto, nesse nível de alma, acabou. E como que a gente reconstrói esse amor de nível afeto, amor? Bom, o nível afeto é interessante isso, porque a gente pensa que a gente ama porque a gente é servido, ou porque a gente é cuidado, né? A gente pensa nisso. E aí, como eu amo, aí eu vou servir, eu vou cuidar, eu vou... E não é assim que se dá o amor, né? Na verdade, o amor de afeto, ele é resultado do servir, do cuidar. Quanto mais você cuida, mais afeto você tem. Quanto mais você doa, quanto mais você entrega, quanto mais você cativa, mais afeto você desenvolve. Então, se por algum motivo você não está sentindo afeto pela pessoa, se por algum motivo a comunicação está ruim, não estão se servindo, não, no nível alma não há uma conexão muito grande, é porque muito provavelmente você não está servindo, você não está cativando, você não está cuidando. O exemplo disso é quando o casal está naquele momento da conquista, né? O que acontece? Primeiro desperta o desejo, um olha para o outro, acha bonito, atraente, os símbolos comunicam e despertam aquele desejo, a química dentro da pessoa. E aí, um se aproxima do outro e o que eles fazem? Começam a cuidar, começam a cativar, começam a servir. E o desejo pode se tornar um afeto. Então, um vai e cuida do outro, leva para sair, come algo legal, é agradável, serve, se preocupa, é atencioso, cuida, se envolve, cativa. E quanto mais isso é feito, mais o sentimento, afeto, o amor afetuoso vai se desenvolvendo. Então, se preocupa, se envolve mais. Então, se de alguma forma você sente que o afeto ele acabou, né, ou ele morreu, a forma de trazê-lo de volta, a forma de reconquistar essa conexão é servindo. É começar a servir o amado, servir a amada. Começar a cuidar, a cativar. E é importante falar que a gente só desenvolve afeto no nosso casamento intencionalmente. Não tem como você desenvolver afeto e de modo sem ser intencional. Isso aqui foi um acidente, aconteceu. Não, você tem que querer. Tem que haver um esforço. Tem que ter trabalho. Senão, você não desenvolve. Quando a gente namorava, eu tava próximo de fazer aniversário, eu tava doida numa bolsa, ficava pesquisando a bolsa toda semana na internet, namorando a bolsa. E aí, um dia, eu com o computador aberto em casa, o William tava lá, a gente namorava, ele me viu vendo a bolsa no computador assim no sofá e se ligou naquilo. Não sei, ele gravou o nome da bolsa, caçou a bolsa na internet, achou a bolsa na cidade vizinha, viajou na cidade vizinha para conseguir comprar a bolsa. Não comprou só uma, comprou duas. Me trouxe de presente e eu fiquei assustadíssima quando eu abri a sacola. Eu falei, meu Deus, como que você adivinhou isso? Onde que você viu essa informação? Eu fiquei passada, chocada, porque ele tinha encontrado a bolsa né? no meu aniversário de 22 anos. Tem tempo, hein, amor? Meu aniversário de 22 anos, novinha. E eu lembro também de um final de semana que ele chegou lá em Minas e ele tava muito resfriado. Tava muito, muito, muito resfriado. Passei na farmácia, comprei um remédio, fiz um chá, ele tomou um chá. Teve também um final de semana que ele foi, que ele não tinha passado num teste do exército. E ele chegou lá e a gente sentou, a gente conversou. Eu falei pra ele, fica tranquilo, você vai passar no próximo. E como aquilo ia desenvolvendo afeto no nosso casamento, né?
Como aquilo ia Exatamente. construindo dentro do nosso casamento o afeto. E aí, quando ele passou no teste de novo, eu vim para o Rio de Janeiro, aí trouxe uma caixa de presente que simbolizava aquele rito de passagem, né? Trouxe uma medalhazinha, trouxe presente, para realmente celebrar aquele momento, celebrar aquela fase que a gente estava vivendo. E como a gente vem nutrindo isso no nosso casamento. E as fases em que a gente, de repente, passa um tempo desligado disso, a gente sente. Sente. Como a gente sente? Poxa, tem alguma coisa que Quando não tá você legal. para de servir ou diminui o teu serviço, o teu carinho, o seu cuidado, o seu envolvimento, naturalmente o seu afeto começa a diminuir. Então é algo que está totalmente relacionado. E isso é interessante porque as pessoas elas estão no casamento e elas pensam da seguinte maneira: eu quero ser servido. Eu só vou fazer se o outro fizer. Eu só vou fazer se o outro fizer. Eu estou em busca da minha felicidade, né? E aí elas acabam encontrando a infelicidade. Elas são infelizes porque não percebem que a felicidade está nesse local, de quando você cativa, de quando você dá, quando você entrega, quando você percebe que servir, existe algo no servir a pessoa amada, a uma fé, a sociedade, enfim, há algo na entrega nossa. Tem tanta coisa que a gente tem de potencial humano para entregar, mas existe algo magnífico que acontece quando a gente entrega, que de alguma forma a gente ganha muito mais do que quando recebe. Tem um versículo que diz: é melhor dar do que receber. Exatamente. É melhor dar. É um princípio. É melhor você servir, você doar do que você receber, porque as recompensas, elas são eternas. As recompensas, elas são divinas. Principalmente dentro do matrimônio, quando você entrega e quando você não vira aquele agiota emocional. Que faz porque quer receber alguma quer receber coisa. algo em troca. Então, se você tá aqui ouvindo esse podcast, você sente que vocês não servem um ao outro, vocês não vivem esse nível de afeto, que vocês estão frios e distantes e a comunicação fica difícil, comece a servir. Sirva com amor. Separa mais cedo, levanta mais cedo, prepara o café para a pessoa. Se a pessoa vai sair para trabalhar, deixa a roupa dela separada. A pessoa tá chegando tarde do trabalho, deixa a comida dela separada, quentinha com um bilhete. A pessoa tá sentindo que ela tá numa fase difícil, pega a pessoa, vai dar uma volta na rua. Isso me fez lembrar do filme A Prova de Fogo. De um casal, né? Imagino que muita gente tenha visto esse filme, mas é um casal que eles estão passando por esse processo, né? Que basicamente o relacionamento deles está acabando. E aí ele recebe um livro, né? Que é um diário com dicas, né? Do pai dele, do que ele tem que fazer. E ele começa a servir. Ele começa a servir. E a base é essa, entendeu? É realmente atentar, cuidar, se preocupar, se envolver, agradar, cultivar, cativar. E ele começa a fazer isso e no início o coração dele tá duro, porque ele sente que ele precisa de algo que a esposa tem para dar para ele. Atenção, carinho, cuidado, afeto. Ele quer receber isso, né? E ele começa a fazer isso mais ou menos nesse local de agiota ali, querendo entregar e querendo receber alguma coisa. Mas à medida que ele vai fazendo, ele continua fazendo, vai fazendo, ele percebe o amor nascer nele. E aí o afeto, ele para de se preocupar em relação ao que receberia ou não sei o quê, porque ele entende que quanto mais ele faz, mais conectado ele fica à mulher, mais ele tem afeto por ela. E isso começa a transformar o relacionamento deles. Então, assim, é muito interessante. Se você olha pro seu coração hoje, no teu relacionamento, de alguma maneira, você se sente desconectado ou se sente que o afeto, o carinho ou a admiração, seja lá o que for, diminuiu ou não existe, é porque você não está servindo. É porque você não está cativando seu cônjuge, sua esposa, seu marido. E aí você pode pensar assim: Jennifer, é muito fácil você falar em servir se você tem um marido muito bom, se você tem uma esposa muito boa, que não reclama de nada, que não arruma briga, não arruma picuinha, que é ingrato, que eu faço e não demonstra nem gratidão. Aí eu preciso te dizer, sirva. Sabe por quê? O serviço, ele constrange. O serviço com dedicação, o serviço com amor. E não espere recompensa, não espere nada em troca. Não espere, só sirva, porque essa recompensa, ela é eterna. Quando você serve simplesmente por servir. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando você pega uma criança, né, e você cuida da criança, é um bebezinho, e você começa a entregar
cuidado, carinho, afeto, atenção. O que você quer em troca daquela criança? Aquela criança não tem nada pra te oferecer a não ser um sorriso banguela. E você, cara, não tem como você não amar, não tem como você ter uma conexão no nível de afeto profundo com um bebezinho. Por quê? Porque um bebê você só dá, você só entrega. Tudo que você tem, você entrega. Você não tá querendo algo. E aí é algo interessante, porque esse afeto ele vai ser gerado a partir daí, desse local de entrega, de cuidado, de você realmente se preocupar e se envolver em cativar. E aí, nós entramos no terceiro nível de amor. Então, você tá aqui, poxa, você perdeu o desejo, tem como reconstruir esse desejo. Você perdeu o afeto, tem como reconstruir esse afeto. Agora, existe um terceiro nível de amor, e esse amor é o amor com A maiúsculo, que é o amor de nível espírito. Então, se nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, no nível de corpo você tem desejo, no nível de alma você tem afeto. Agora, no nível de espírito você tem uma pessoa. E é impossível construir um casamento duradouro, eterno, sem essa pessoa. E essa pessoa é? É a pessoa do amor, né? A gente tá falando de Jesus. Por quê? Porque no nível espiritual, né? Você falar, o amor morreu. Realmente, o amor morreu, mas ele ressuscitou. Sabe? E quando a gente fala de ter um casamento e uma conexão espiritual, é entender que através do seu casamento você serve a algo maior. É através do seu casamento você servir a Deus. É você glorificar a Deus, glorificar o que está além, sabe, das nossas capacidades. Por que isso é importante falar? Porque senão você vai ficar no nível mais baixo do ser humano. Você não vai evoluir no nível que transcende as nossas capacidades. O diálogo entre os dois casais vão ficar ali, ele faz isso, ela faz isso, mas ele errou nisso, ele é como se fossem duas crianças ali. E a transformação, o crescimento não vai acontecer. A verdade é que existem momentos na vida a dois, na vida de um casal, em que somente o que é superior, algo que transcende as capacidades deles, vai ser capaz de manter um casamento, sabe? E quando a gente fala de casamento, a gente falando aqui numa visão histórica, né? Você tem vários modelos de sociedade, várias formas de constituir família. Agora, quando a gente está falando de casamento, de matrimônio, homem e mulher, de uma forma indissolúvel, sabe? Isso é uma concepção baseada em Cristo. Então não tem como fazer isso, construir isso, sem que o autor dessa ideia esteja presente. Aí você pode pensar assim, não acredito em Jesus, não acredito em Cristo. Tudo bem. Só que essa ideia de casamento, matrimônio, monogâmico, eterno, é uma ideia de Cristo. Então você vai viver um princípio sem acreditar no autor desse princípio. Essa é a questão. Jennifer, não acredito em Cristo. Então tudo bem. Então você está aberto a viver um casamento com várias pessoas, um casamento aberto, um casamento que pode... se a gente não está feliz, a gente pode acabar. E aí tudo bem. Aí faz todo sentido você não acreditar em Cristo e viver um casamento assim. Tem todo sentido. Agora, o que não faz sentido algum é você querer viver um casamento sério, com uma pessoa só, eterno, fiel, que não tenha a pessoa que criou essa ideia, que é Cristo. Cristo trouxe para nossa sociedade essa ideia de matrimônio. E você lida com vários casais que estão passando em vários momentos difíceis, né? Não tem como restituir um casamento ou transformar esse casamento falando das partes mais baixas, ou de comportamento, ou de ação, atitude, hábitos. Não é nesse local que um casamento ele é firmado. Em todas as sociedades, a união entre um homem e uma mulher, a formação de uma nova família, sempre teve relacionado com algo que era transcendente, algo que era espiritual, algo que era mais elevado do que o físico. Sempre foi assim. Por quê? Porque é necessário, se faz necessário para que essa união se mantenha. E o próprio amor, o amor com A maiúsculo, é algo que transcende a nossa capacidade, transcende o nosso racional.
entende? Então, quando a gente fala de que no nível de amor, o pessoal fala, o amor morreu, o amor acabou. Realmente, o amor morreu, mas ele não acabou. Por quê? Porque ele ressuscitou. O amor é uma pessoa de Jesus Cristo. E através do modo como Cristo nos amou, nós aprendemos a amar. E nós somos capacitados a amar nosso cônjuge, a nossa família, nossos filhos. Então, você está ouvindo esse podcast, você deseja, é o que você quer, você olha para o seu relacionamento e você pensa, eu quero ter esse casamento para sempre, eu quero ser fiel, eu quero que meu marido seja fiel, eu quero que o nosso casamento passe por todas as dificuldades, por todos os desafios e se mantenha de pé. Não tem como construir esse casamento sem a pessoa de Cristo, que é o amor. Então, você está ouvindo esse podcast, traga Cristo para o seu casamento. A partir daí, você é capaz de reconstruir qualquer coisa. Você reconstrói o desejo que acabou, reorganizando os seus símbolos. Você reconstrói o afeto que acabou servindo. Só que o que vai capacitar você a continuar nessa caminhada é Cristo. Então, traga Cristo para a sua casa. Traga Cristo para o seu casamento, porque Ele é o autor dessa ideia de casamento. Se tem alguém que pode te ajudar, é Ele. Ele é o autor. O mais interessado que dê certo. O mais interessado em que dê certo é ele, porque ele criou a ideia, né? Então, finalizando aqui esse bate-papo, é um bate-papo muito profundo. Eu queria muito agradecer aqui nesse podcast, deixar, né, amor, os nossos agradecimentos ao Dr. Jorge, que trouxe esse assunto num nível muito profundo para as nossas vidas, que, sabe, ele explana esse assunto, ele trouxe e vem trazendo para as famílias, para os casamentos esse assunto, e como nós somos gratos por isso. Então, se você está ouvindo esse podcast, conversem sobre esse assunto, tragam esse assunto para a mesa, analisem aí o que faltou, o que está faltando no nosso casamento. Temos afeto, temos desejo, temos o amor? Nós temos o amor está na nossa casa. Quem é o amor? O amor é Cristo. E como isso é importante, porque quando você tem uma sociedade, né, onde você tem famílias bem construídas, firmadas, estruturadas, saudáveis, e que o núcleo de uma família é o marido, a esposa, é o homem, a mulher, os dois juntos ali, quando você tem isso bem construído, você tem um local seguro para crescimento e para multiplicação. Então, em todos os aspectos, né, uma criança que tem a presença do pai, a presença da mãe, de uma maneira saudável, dentro de uma família, ela vive de uma maneira diferente. Quando você vai olhar uma criança em que, por algum motivo, ela viveu a separação ou o divórcio dos pais, isso traz marcas profundas para essa criança. E isso acaba acarretando em vários problemas que vão implicar aí na vida adulta dessa pessoa. Então, quando você tem um casamento estruturado e que esses 3 níveis eles estão funcionando e você tem um casamento longínquo, as crianças crescendo, enfim, você tem uma sociedade mais segura, uma sociedade mais capacitada para quê? Para enfrentar os desafios da vida. E a prosperidade chega nessa casa também. Exatamente. Dificilmente uma família que se constrói em cima dessas bases vai ser uma família que vai passar dificuldades financeiras, é uma família que ela vai conseguir construir riqueza em cima desses pilares. Eles podem até passar por dificuldades, mas existe algo que os sustenta, um capital emocional, um capital familiar, um capital espiritual, que dá força e energia para que essas pessoas elas consigam enfrentar os desafios. O problema é quando você não tem isso, você não tem essa estrutura e você se vê sozinho, e aí você é muito mais limitado, você não consegue enfrentar esses desafios e construir riqueza, construir uma história, construir valor para a sociedade, para as outras pessoas. É isso. Amor, amei esse tema, muito profundo. Se deixar, a gente vai virar aqui, ó, o dia, a noite falando desse tema, porque realmente é maravilhoso. Mas nós nos vemos no próximo episódio do Casamento Milionário Cast. Isso aí. Você encontra a gente nas mídias sociais, @casamentomilionario.com.br lá no Instagram. No TikTok também, casamentomilionario.com.br. E aqui no YouTube você pode acompanhar todo esse episódio. E a gente vai deixar um presente para vocês aqui no link abaixo. Um planejamento gratuito de 1 hora com um consultor financeiro da nossa equipe. Você vai poder chamar seu maridão, vai poder chamar sua esposa e sentar com um consultor financeiro da nossa equipe e fazer um planejamento financeiro de 1 hora, 100% gratuito. É isso.
Bora. Até a próxima, gente. Tchau. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau.